Fala, Seg Lovers, maravilha, sucesso, cinemática agora, parte de mecânica, tudo bem? Vamos comentar um pouquinho sobre a composição dos movimentos, tá? Então a gente estudou sobre o módulo dos movimentos, né? Eu expliquei para vocês como descobrir a velocidade, como descobrir a variação de espaço que um móvel teve em determinados tipos de movimento, né? A gente viu o movimento uniforme, que era aquele movimento onde eu tinha uma velocidade constante, aceleração igual a zero. A gente viu o movimento uniformemente variado, onde eu tinha uma aceleração diferente de zero, porém constante, o que fazia com que o meu móvel acelerasse ou diminuísse a velocidade dele, sempre em períodos iguais de tempos com a mesma intensidade, tudo bem? Então, movimento uniformemente variado. Agora a gente vai estudar um pouco como esses movimentos se comportam de maneira vetorial. Já comecei com o pai Galileu da massa, tá? Então, Galileu, ele se propôs a estudar boa parte dos movimentos que a gente conhece hoje, tá? E o princípio de Galileu para o estudo de qualquer movimento, seja ele uniformemente variado, por aí vai, é o seguinte: quando um corpo se encontra sob a ação de vários movimentos de maneira simultânea, cada um deles vai ocorrer como se os outros não existissem. Então, olha só, pessoal. Quando você tem, por exemplo, um carro, né, e esse carro está andando nessa direção, esse é um movimento do carro. Só que é o seguinte, existe um movimento, pode existir um movimento que é do vento contra esse carro. Esses dois movimentos a gente pode considerar que eles ocorrem de maneira distinta. Então, eu posso fazer os cálculos deles separadamente, tá? E aí, depois, no final das contas, eu posso juntá-los para descobrir qual é a velocidade real do meu objeto, tudo bem? Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver. Olha só. Imagina que você tem um barco, tá? O barco está com uma certa velocidade e esse barco está indo rio abaixo. O que acontece? A velocidade do barco vai se somar à velocidade da correnteza. Né? A correnteza vai ajudar o seu barco a fazer o movimento dele. Agora, e a gente coloca essa soma ali embaixo, conforme vocês vão ver a partir do momento que essa tarja cinza desaparecer, viram, ok? Agora, no caso do lado, o barco ele está indo rio acima. O que está acontecendo com ele? A correnteza está indo para um lado, o barco está indo para o outro. O que acontece? A velocidade da correnteza está atrapalhando o movimento do meu barco. Eu preciso subtrair para saber de fato qual é a velocidade do meu barco em relação à Terra. Tudo bem? Então, essa é a ideia principal do princípio de Galileu. Eu consigo isolar os movimentos, fazer somas ou subtração, se eles estiverem indo para o mesmo sentido ou para sentidos opostos, para descobrir a velocidade de um objeto em relação a um corpo parado ou à Terra. Tudo bem? Pessoal, sobre a questão de travessias. Quando eu tiver uma travessia desse tipo aqui, ó, onde o barco está fazendo uma trajetória, essa trajetória é reta, contra a corrente, eu vou usar o teorema de Pitágoras para poder descobrir a velocidade do barco em relação à Terra. Percebam o seguinte, a correnteza, nesse caso, não está conseguindo influenciar a velocidade do barco, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter que calcular também pelo teorema de Pitágoras, tá? Só que nesse caso, a correnteza está agindo contra o meu barco. Isso vai fazer com que eu demore mais tempo para fazer essa travessia, tudo bem? Então, assim, com a correnteza agindo contra o barco, a travessia pode até ser numa menor distância, porém, ela vai demorar um tempo maior, tudo bem? Percebam que nos dois casos eu faço teorema de Pitágoras para descobrir a distância, a velocidade, perdão, do barco em relação à Terra. Aqui a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza ao quadrado, ok? Aqui a velocidade resultante ao quadrado, que é essa aqui, ó, dividido, mais a velocidade da correnteza ao quadrado, tudo bem? Então, isso é para travessias, isso é para o caso onde você tem algo diferente de movimentos completamente completamente opostos, como era o caso desse aqui, ou completamente no mesmo sentido, como era o caso do primeiro exemplo. Tudo bem? Pessoal, qual que é a ideia, então? A ideia é o seguinte: você pode calcular um conceito de velocidade relativa que depende da velocidade dos dois objetos em questão, né? Então, se você tem dois objetos fazendo um movimento, movimentos distintos que sejam, e você quer calcular a velocidade relativa, você pode fazer isso a partir das velocidades que eles se encontram, fazendo
uma subtração, no caso, nesse caso aqui, ó, onde há uma aproximação desse carro em relação a esse, tudo bem? Ou fazendo uma subtração com módulo negativo, com valor negativo nesse caso aqui, tá? Então percebam o seguinte: esses carros estão se aproximando numa velocidade de 20 km por hora, enquanto esses dois carros também estão se aproximando numa velocidade relativa de 80 km por hora. Percebam o seguinte: quando a minha velocidade relativa dá positiva, quer dizer que esses objetos estão se aproximando. Quando a minha velocidade relativa dá negativa, quer dizer que esses objetos estão se afastando. Então, olha só, coloquei aqui o exemplo de uma mosca e de um bicho, que eu não sei qual é, tá? O bicho corre mais do que a mosca, tá? E aí, o que acontece? Se eles estão indo no mesmo sentido, para calcular a velocidade relativa deles, eu faço 50 menos 20, eu tenho o seguinte: esses camaradas estão se aproximando com uma velocidade de 30 centímetros por segundo, tudo bem? Cálculo da velocidade relativa, pessoal, tá ali embaixo, tá? Então, você vai fazer VA menos VB, ou você pode fazer a somatória do inverso de B, tá? Que daria basicamente a mesma coisa, tudo bem? Pessoal, aqui estão alguns exemplos para cálculo da velocidade relativa quando eu não tenho relações lineares, tá? Então, ó, esses dois exemplos a gente viu, tá? Aqui é um exemplo de aproximação dos objetos, aqui é um exemplo que pode ser interpretado como afastamento dos objetos. Eu posso ter movimentos com ângulo de 90 graus entre eles, eu vou usar o teorema de Pitágoras, e quando eu tiver um ângulo diferente de 90 graus, eu uso a lei dos cossenos, tudo bem? Galera, exercício proposto aí pra gente. A gente tem uma esteira, tudo bem? E para facilitar o deslocamento de pessoas, essa esteira ela tá ali rolando com uma certa velocidade, tá? Essa esteira tem 48 metros de comprimento, então a gente já sabe qual é a variação de espaço, tudo bem? E a velocidade dessa esteira é de 1 metro por segundo. Quando a pessoa sobe na esteira, ela está caminhando com uma certa velocidade, que a gente vai ter que descobrir, e ela consegue fazer essa trajetória de 48 metros em 30 segundos, tá? Então percebam o seguinte: a velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa, você já tem, é 48 sobre 30, tá? O que você vai ter que descobrir? Quanto dá essa velocidade? Qual é a velocidade da esteira, que a gente já tem? E, tendo a velocidade da esteira e a velocidade total que você acabou de descobrir aqui, você consegue descobrir qual é a velocidade só da pessoa, tudo bem? Então, tentem fazer esse exercício, ele é bem tranquilo e a gente corrige no próximo vídeo.